Eu estava conversando com a minha esposa e nós temos uma menina que trabalha aqui em casa, de vez em quando ela arruma a nossa casa, ela vem só para poder fazer a limpeza, né? E ela limpa muito bem, eu gosto muito da limpeza dela. Mas eu pedi para minha esposa, essa semana em especial, fazer essa limpeza. A minha esposa ela é bem perfeccionista, ela não é que ela ama fazer a limpeza, mas ela detesta a sujeira. E como ela é perfeccionista, tudo que ela faz assim até o último milímetro que ela puder achar, ela não resiste, ela vai lá e tira a sujeira, né? E eu vi assim, à noite, eu vi como tava cheirosa, como tava limpa a casa, como tava agradável, desde o banheiro até quarto, tudo. Eu fiquei impressionado com a- a- os detalhes da limpeza que a minha esposa fez. E, devido a isso, eu conversei com ela hoje, liguei para minha esposa, né, falando com ela por telefone, falei, elogiei ela, falei, ó, você trabalha muito bem, você limpa muito bem, você é um talento que você tem mesmo, né? E diante dessa comunicação com a minha esposa, eu tive um insight, né? Veio assim um insight, um rompante assim, e foi muito legal. Porque nesse insight, eu lembrei, veio um pensamento de Deus, né? Em relação, se existe aquilo que, a gente só percebe aquilo que não é bom ou que não é muito bom quando aparece algo melhor, né? Então, a limpeza da menina que trabalha aqui é uma limpeza boa. Mas quando a minha esposa fez a limpeza, eu vi a diferença do nível da limpeza que ela fez. Né? Então a gente só consegue mensurar, distinguir uma coisa da outra quando existe algo pior para uma melhor, ou quando existe algo bom para uma melhor. Em relação ao bem e o mal, é a mesma coisa. A gente só consegue evidenciar, muitas vezes, a bondade de Deus quando a gente enxerga o mal, a gente vê o mal. A, a, a Bíblia diz que Deus não criou o mal. A Bíblia diz que Deus, tudo aquilo que é bom, né, e perfeito, agradável a Deus, Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai da bondade, do amor. Então tudo que vem de Deus é bom. Mas isso me leva a refletir, porque chegou um homem, um rapaz, um dia desse e falou muito mal de Deus, falou que Deus era mal, que Deus era fazia atrocidades e deixava acontecer atrocidades. E diante desse pensamento, me veio essa reflexão, né, de entender que, vamos falar aqui um pouco lá do tempo atrás, do céu, né, aonde Satanás, que era um anjo de luz, e que só tinha contato com Deus e a bondade de Deus e o amor de Deus, ele, por si só, ele procurou a, a quebra da comunhão com Deus e se exaltar diante de Deus. A maldade, o mal, surgiu no coração de Satanás. Ele invejou a Deus. Ele falou: vou colocar um altar acima do trono de Deus. Esse foi o desejo do seu coração. Então Deus criou um ser bom, um ser puro, para glorificar e enaltecer o nome do Senhor e fazer a vontade de Deus, que ela é sempre boa. Mas Deus não criou robôs, nem os anjos Deus criou como robôs e nem o ser humano. Deus deu o livre-arbítrio. É, e Satanás quebrou essa liberdade que Deus deu para ele por inveja. Assim como os dois irmãos Caim e Abel, né? Os dois deveriam adorar a Deus, mas teve um que ficou com inveja, porque a adoração do irmão foi uma adoração a qual Deus recebeu. É, o interessante em tudo isso é que quando nós descobrimos que existe o mal, ou o mal vem sobre a nossa vida, a gente começa a despertar para o bem. Eu sei que a bondade e o amor de Deus manifestado em nossa vida é bom e maravilhoso. E sei que, como Paulo fala, que é o amor de Deus que nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange. Mas é importante a gente
Às vezes Deus, ou a vida, ou o universo, ou sacudir a gente, sabe? Porque a gente às vezes tá vibrando debaixo de um pensamento, de uma energia. A gente não consegue ver as bondades de Deus, a gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, as maravilhas que Deus está fazendo, a bondade, sabe? É tanta coisas maravilhosas, mas parece que às vezes a gente tem que ir no fundo do poço. Não porque Deus quer ver a gente no fundo do poço, como Jó lá, talvez reclamando, murmurando, humilhado, massacrado. Não, não é a intenção. Deus não tem prazer na nossa angústia. Mas às vezes Deus permite isso acontecer para que possa acontecer um despertamento, uma elevação de espírito, de entendimento, de discernimento de vida, sabe? Então, eu acredito que Deus permitiu, porque você pergunta assim, então Deus poderia impedir que Satanás viesse sentir inveja. Mas Deus permitiu isso no coração de Satanás ser manifestado, né? Que eu acho que de repente durou anos e anos e milhares de anos para ser concluído esse plano de Satanás, que Deus falou: não, eu vou deixar isso manifestar. Ele quer tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, eu vou deixar isso manifestar para ele ver como é ruim viver sem a minha presença, sem a minha bondade, sem os meus princípios. Então, eu acho que isso não acontece, não foi diferente com a gente. Às vezes Deus ele permite a gente. É muito bom a gente provar das coisas boas. Mas assim, é muito bom a gente também, às vezes, provar das coisas ruins. Sabe? A gente às vezes provar do nosso próprio veneno, às vezes. Porque às vezes a gente maltrata as pessoas mais próximas que estão perto de nós, às vezes a esposa, o filho, com palavras, com atitudes, com rebelião, com autoritarismo, né? A gente não consegue ser sensível às emoções do nosso próximo, do cônjuge, dos amigos. E às vezes é bom a gente ser saculejado pela vida, ser às vezes massacrado, humilhado, maltratado, ser vitimizado em uma situação vitimizado em uma situação que talvez você tivesse até certo, não errado, e tiveram um pensamento ruim sobre você e lançaram palavras sobre você de ódio, de acusações. Às vezes é até bom, porque nos faz sentir a dor e nos faz entender como é passar por aquela dor, sentir aquela dor da ingratidão, da injustiça, da acusação. E isso traz a reflexão aos nossos corações, que faz a gente ser mais ser humano, que faz a gente pensar e raciocinar antes de falar, que faz a gente se colocar na posição do outro, né? E isso é fantástico, isso é fenomenal. Eu acho que tudo que Deus faz é perfeito, e acho que até as coisas ruins, que não foram criadas por Deus, mas se manifestaram, são perfeitas. Porque nós estamos vivendo num mundo de imperfeições, mas eu acho que isso é uma prova de Deus para sermos aprovados, se realmente queremos morar no céu ou não. Porque Lúcifer, que era conhecido como anjo de luz, ele morava no céu e desistiu do céu, desistiu de Deus e foi expulso de lá e tentou destruir Deus. Deus está provando aqui na terra as pessoas, não com maldade, com coisas ruins ou com... Não, Deus ele mostra sua bondade e seu amor, mas nós somos provados pelo mundo, pela vida, pelas pessoas que amamos, para saber se realmente nós queremos morar no céu. Porque se nós desistirmos de Deus
nessa vida significa dizer que nós não estamos querendo ou prontos ou não entendemos o que é morar debaixo da vontade de Deus. Queremos morar no céu, porque morar no céu todo mundo quer, que é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de amor, um lugar que não haverá fome, nem guerra, nem peste, nem dor. Mas as pessoas vão desistir de Deus devido às tribulações, por falta de entendimento e intimidade com Deus. Vão perder o foco, a visão, o discernimento espiritual. Então, eu costumo dizer e pensar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E eu encaro as lutas, as provas, as humilhações, os desertos. Tudo isso eu encaro como o amor de Deus por mim. De alguma forma, Deus ele está me quebrando, ele está me direcionando, ele está ressignificando a minha vida, ele está fazendo eu me mexer, ele está fazendo eu refletir, ele está arrancando coisas do meu coração, colocando coisas novas. Ele quer me deixar pleno e perfeito, como um varão perfeito. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus não é me deixar somente confortável. A vontade de Deus não é somente me paparicar e me tratar como um bebê dependente e mimirrento para o resto da vida. Deus ele quer que eu cresça. Deus ele quer que nós venhamos a crescer. E se tiver que mexer com o seu mundinho e tirar o controle da sua vida para fazer você crescer e alcançar e galgar novos níveis de maturidade, amor e intimidade, ele vai fazer. Porque o pai que ama, ele educa. O pai que ama, ele chicoteia quando for necessário. O pai que ama, ele abraça e chora quando a gente precisa de um abraço, de lágrimas e de um amigo e de uma presença. E o pai que ele direciona, ele assim como o pastor bate nas ovelhas levemente para dar direção, uma nova direção, o nosso pastor, nosso rei Jesus, às vezes ele nos dá uma pancadinha para que a gente possa entrar no eixo, no caminho que ele quer nos levar, para o aprisco certo, para a vontade perfeita e agradável a Deus. E a vontade perfeita e agradável a Deus sempre é a melhor para nós. A nossa vontade, ela nos leva para a escuridão ocultas, para as trevas, para lugar de dor, ranger de dente e sofrimento, porque o coração do homem é enganoso. Mas a vontade de Deus, ela nos leva aos princípios de Deus. E quem obedece aos princípios de Deus, aleluia, sinta a presença do Espírito Santo, nos conduz aos céus, nos conduz à paz interior e nos conduz ao caminho perfeito e ao propósito que Deus tem estabelecido antes dos séculos vindouros, antes de sermos um ser uniforme no ventre da nossa mãe. Deus já sabia quem seríamos e qual seria o nosso propósito. Então que nós venhamos abraçar a vontade de Deus, custe o que custar, seja ela dolorosa como for, faça a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.